Balanceamento de equações químicas. O que é uma equação química? É a representação gráfica e abreviada de uma reação química. Em uma reação química, há reagentes e produtos. Os reagentes são as substâncias iniciais. São estas que combinam entre si para formar as substâncias finais. As substâncias finais são chamadas de produtos. Exemplo de reação química. Indiquei um exemplo aqui da reação de combustão completa do gás de cozinha. Principal componente, gás butano. Então, na combustão completa do gás butano, ocorre a formação de gás carbônico e água. Então, antes da seta, temos os reagentes. Após a seta, os produtos. Então, os reagentes transformam-se em produtos. Numa reação de combustão, ao aproximar uma faísca, uma chama do gás, este, em contato com o oxigênio do ar, queima, isto é, entra em combustão. Caso a combustão seja completa, vai produzir CO2 e água. Aqui nós temos uma reação na qual os seus coeficientes já estão acertados. É uma equação que já está balanceada. No balanceamento de uma equação é necessário porque para que o número total de átomos dos reagentes torne-se igual ao número total de átomos dos produtos. Para que isso ocorra, é necessário alterar seus coeficientes, chamado coeficiente estequiométrico. Então, no caso aqui da reação de combustão do gás butano, quais são os coeficientes que estão aqui? O 2, o 13, o 8 e o 10. E o que são índices? O que são índices? Indicando o exemplo aqui do C4H10. 4 é o índice do carbono, 10 é o índice do hidrogênio. Então, o índice indica o número de átomos de um certo elemento que compõe uma molécula. Então, em uma molécula de gás butano, há 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio. Então, para acertar os coeficientes de uma equação, há vários métodos. O mais utilizado é o método das tentativas. Quais são as regras práticas? Você começa a iniciar o balanceamento pela espécie que aparece apenas uma vez em cada um dos lados da equação. Item 2. Dá preferência ao elemento que possui maior índice. Item 3. Distribuir o índice de um no coeficiente do outro. Índice 4. Conferir o número de átomos de cada elemento nos dois membros da equação. Então, vamos acertar os coeficientes desta reação aqui. Então, vamos balancear a equação. Então, balancear uma equação química é acertar seus coeficientes de tal modo que o número total de átomos dos reagentes torna-se igual ao número total de átomos dos produtos. Por quê? Porque, de acordo com a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, quando uma reação química ocorre em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Isto é, ocorre a conservação da massa. Se ocorre a conservação da massa, então os átomos também se conservam.
Essa afirmativa de que os átomos se conservam é da teoria atômica de Dalton. Então, aplicando a primeira regra, iniciar o balanceamento pela espécie que aparece apenas uma vez em cada um dos lados da equação. Observando aqui, ferro aparece apenas uma vez. Do outro lado, o ferro aparece apenas uma vez. Tem somente o ferro? Vamos observar aqui. Enxofre aparece somente uma vez desse lado e uma vez do outro. Se você olhar o oxigênio, aparece uma vez desse lado, do outro ele aparece duas vezes. Então a opção aqui, tem dois elementos que aparecem apenas uma vez, um em cada lado. Vamos ver o que diz a segunda regra. Dá preferência ao elemento que possui maior índice. Então, verificando os índices. Ferro, índice, ferro, índice 1. Do outro lado, ferro, índice 2. O que você vai fazer aqui? O enxofre, índice 2. Do outro lado, índice 1. Então, os dois têm o mesmo índice. Então, se os dois têm o mesmo índice, tanto o ferro como o enxofre, você pode escolher qualquer um dos dois, fazendo a opção pelo ferro. Vamos aplicar a terceira regra. Distribuir o índice de um no coeficiente do outro. É só fazer o seguinte. Índice do ferro aqui é 2. Então, você vai pegar esse 2, colocar no coeficiente aqui, ó. Índice 1 aqui. Pegar esse 1, colocar aqui. Ok? Agora é só fazer a conferência e terminar o balanceamento. Então, vamos verificar aqui. Total de ferro, 2 átomos de ferro. Do outro lado, 2 átomos de ferro. Enxofre, índice do enxofre é 2, então multiplica pelo coeficiente. 2 vezes 2, 4. 4 átomos de enxofre. Quanto tem aqui? 1. Então você vai colocar um 4 aqui. Como eu vou repetir a equação, repetição da equação, está aqui o 4. 4 está aqui. Então aqui, 4 enxofre. Então, agora está faltando o oxigênio. Conferindo o oxigênio, primeiro, aqui do primeiro lado aqui, ele tem apenas 2 átomos. 2 átomos de oxigênio. Conferindo aqui, se tem coeficiente 4 aqui, pega o 4 vezes o seu índice, 4 vezes 2, 8. 8 oxigênio. Aqui, como o índice é 1 vezes 3 é 3, mais 8, 11. Total, 11 oxigênio. Então, aqui tem que se colocar 11 oxigênio. Como aqui já tem 2, qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 11? 5,5. Mas o 5,5 você pode colocar na forma de 11 sobre 2. Bom, já está certo. A equação agora já está balanceada. Mas você pode transformar esses números em inteiros. Veja, esse número está na forma de fração. Você pode transformar ele em um número inteiro. Então, você vai procurar o menor número que multiplicado por essa fração é igual a 11. É o 2, né? Para não alterar o balanceamento, você vai multiplicar todos os seus coeficientes por 2. Então, pega 2 vezes 2, 4. 11 sobre 2 vezes 2, 11. Tem 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8.